Tá. Olá pessoal, depois eu almoço aí. Dormi aqui. Né? O Sérgio, eu conheci ele no evento que teve aqui em BH. Foi mês passado, não foi, Sérgio? Foi, acho que mês passado eu vi um evento que chamava Fonte em BH. E eu vi a palestra dele, fiquei encantado com a palestra. Convidei ele para vir aqui pro Joomla Day. Eu acho que é legal a gente fazer isso, sabe? Não ficar só entre nós, na comunidade, simplesmente palestrantes. E espero que vocês gostem da palestra dele, é de otimização de site. Tudo que ele vai falar aqui hoje, pessoal, é perfeitamente colocado dentro do Joomla, sabe? Ele não vai fazer uma palestra de Joomla, mas é exatamente assim. Tudo que ele falar, você pode aplicar dentro de um site de Joomla. Então isso eu acho que é bem legal. Espero que vocês gostem. O Sérgio, ele é da Kaelo, ele é lá de São Paulo. Depois que quiser pode falar da Kaelo, Sérgio, não tem problema. Tá? Espero que vocês gostem. Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde então, pessoal. Agradeço os elogios aí, né, da palestra, espero que vocês gostem também. Tem uma palestra mais voltada aí para o front-end, o que é um negócio interessante porque aplica para tudo, né? A gente podia estar num evento de .NET, de Ruby, de Java, de PHP, de Joomla, que as coisas vão se aplicar, né? Só WordPress que não, né? Tudo bem. E aí você vai poder aplicar todas essas coisas, né? Então acho que isso é interessante, até se de repente você usa o Joomla, não usa outras plataformas também e tal, né? Outras linguagens. Então, só falar um pouquinho de mim rapidinho. Então, meu nome é Sérgio, esse aqui é o endereço do meu blog, esse aqui é meu Twitter, depois para vocês me seguirem lá. Depois no blog eu vou colocar palestra e tal, então se vocês quiserem anotar. Eu trabalho na Kaelo, como o Ronaldo falou, lá em São Paulo, é uma empresa de ensino, a gente tem cursos e tal. Não tem cursos na área de Joomla, PHP, etc. Então não sei se o pessoal daqui, a comunidade e tal, conhece. A gente é mais especializado aí na parte de back-end com Java, Ruby e tal. E na parte de front-end, que é um assunto que eu vou falar agora aí com vocês, né? Mas beleza. Então vamos lá, né? O grande negócio aí da palestra é... Por que você deve otimizar seu site? Eu quero falar de otimizações de sites rápidos, ok? Por que você deve otimizar seu site? Por que isso é tão importante a ponto de a gente vir num evento de Joomla e falar, né, de otimizações, certo? Porque se você não ficou irritado com essa espera, você é anormal, certo? O usuário odeia esperar, ok? Eu estou aqui falando e de repente fica uma tela branca. E o negócio carrega e sei lá o que está acontecendo, né? Será que deu pau na palestra? Ou deu branco no server, ele esqueceu o que ele ia falar, né? O que está acontecendo? O usuário fica extremamente irritado com isso, né? E irritação do usuário tem a ver com a sua marca, o cara vai ficar irritado com a sua marca, você tem uma loja virtual, ele vai comprar menos, você tem uma empresa, ele vai gostar menos de você, esse tipo de coisa, né? Se só isso não fosse suficiente, eu queria mostrar para vocês aí alguns números, né? Então, dá uma olhada. Por exemplo, o pessoal da Microsoft, né, que é o pessoalzinho grande aí, fez alguns estudos de performance. Eles fizeram uns estudos lá naquele buscador que ninguém usa, o Bing, sabe? E eles chegaram à conclusão de que se fosse mais lento, menos gente ia usar, pra você entender. Não, que aqui no Brasil ninguém usa, mas lá fora até que tem uma meia dúzia de pessoas. Eu falei o seguinte, 2 segundos a mais na latência, então, sei lá, demorou X segundos para carregar o Bing. Se fosse 2 segundinhos a mais, 2 segundos, quase nada, ele perdia faturamento 4%. Imagina o que é 4%, faturamento ali com as propagandas, aquela coisa, certo? Por causa de 2 segundos, 4%. Vou pegar um outro aí, pessoal do Yahoo, por exemplo. O pessoal do Yahoo deu uma olhada na home do Yahoo uns tempos atrás aí, e chegaram à conclusão que 400 milissegundos de melhora aumentava o tráfego em 9%. Imagina, 9% mais pessoas visitam a home do Yahoo se o site fosse apenas 400 milissegundos mais rápido, certo? Quem mais? Pessoal de open source e tal, Mozilla. Mozilla que tem lá o navegador do Firefox, eles fizeram um estudo na página onde você entra para baixar o Firefox, ok? Ele falou o seguinte, a questão da landing page, né, a página que você entra, a única coisa que você tem que fazer é clicar em download, só. 2,2 segundos de diferença aumentou em 15% o download do Firefox. Imagina,
Você entra ali 15% mais valoroso. O número deles era tipo 60 milhões a mais de pessoas baixavam o Firefox por ano por causa de 2 segundos a menos de performance. Certo? E ainda se você assumir que ele está baixando o Firefox, é provavelmente porque ele está usando IE, ele está num browser pior, né? Então esse tempo ainda vai piorar ainda, porque a experiência dele já é ruim no outro browser, sei lá. Mas isso afeta completamente a forma como ele vai usar o Firefox, certo? 15% de diferença. O Google, por exemplo, o Google fez um experimento em que eles pegaram aquela página de resultados de busca, aumentaram de 10 para 30 resultados, ok? E a grande questão que eles falam é que quando eles aumentaram para 30 resultados, a página foi de carregar 400 milissegundos para 900 agora. Então aumentou meio segundo de tempo, mas repara, o Google já é a definição de performance em pessoa, certo? Você abre o Google, é a coisa mais rápida do universo. Mesmo com 30, ainda está rápido pra caramba. Aliás, se você, depois dessa palestra, fazer esse exercício, pega o seu site e meça com as ferramentas que eu vou mostrar o tempo. Eu duvido que você bata isso daqui. E mesmo assim, o Google chegou à conclusão de que o tráfego caiu 20%. Imagina? Dá uma olhada, mais um outro desses grandes aí. A Amazon. A Amazon concluiu que 1 segundo a mais no carregamento diminuía as vendas de tal forma que eles perdiam 1,6 bilhão, né, de dólares por ano. Tudo bem que para a Amazon, os caras que faturam, sei lá, trocentos bilhões, né, se for ver porcentualmente, não é que caiu pela metade, né? Mas, 1,6 bilhão de dinheiro, certo? Também vai cair isso na sua loja, lógico, né? Eu não sei que você trabalha na Amazon, mas imagina ali, sempre vai ter um valor razoável que vai atrapalhar, né? Certo? Imagina 1,6 bilhões de dólares por causa de 1 segundo. Você fala, mas você está dando um monte de exemplo aí de site grande, eu não sou um Google, não sou um Microsoft, não sou um Yahoo, uma Amazon, tem certeza que isso aí se aplica para mim? Eu tenho um sitezinho ali, mó tranquilo e tal. Eu resolvi fazer um teste. Eu peguei o site da Kaelon, que é lá a empresa que eu trabalho, lembra? Eu acho que meu controle morreu. E eu resolvi fazer um teste. É interessante assim que o site da Kaelon já era otimizado. A gente já tinha feito um trabalho de otimizações. Mas eu queria saber, sentir na pele, se a coisa realmente era tudo aquilo que os estudos das outras pessoas falavam. Então eu fiz o contrário. Eu piorei o site da Kaelon. Não conta isso pro meu chefe, certo? Mas eu fui lá, catei o site da Kaelon e peguei de 100 KB que tinha o site, o que é pequenininho, viu? 100 KB a rua inteira, ok? Aumentei para 300, o que também não é muita coisa, tá bom? Se você der uma olhada aí, tem grandes lojas e tal, loja virtual que a gente está acostumado a abrir, que chega a ter um médio, né? E meio a home do cara ali, tá bom? É fácil ter isso. Eu aumentei de 100 para 300. Tinham 12 requisições lá na home da Kaelon, de imagem, CSS, JavaScript e tal. Eu fui lá e aumentei para 42. O que, de novo, também não é muito isso. Você pegar uma lojinha virtual dessas, né? É que tá filmando, não posso citar não, né? Brincadeira. E aí você tem 200 requisições, fácil, numa home qualquer aí da sua loja virtual favorita, ok? E eu aumentei o tempo de carregamento de 2 segundos para 6. De novo, não é fácil, não é difícil encontrar site com 10, 15 segundos, ok? Então nem foi uma piora assim, que você fala. Então eu nem transformei no pior site do universo, ok? Foi assim, uma pioradinha. E eu medi no Google Analytics o impacto disso, dá uma olhada. A gente viu uma queda de 21% no tempo que o pessoal ficava no site, o time no site que o Analytics te dá. Então o tempo que o usuário ficava lá caiu 21%. A gente viu uma queda de 28% nos page views. E o mais importante, né, que para a gente significa dinheiro, 18% a menos de conversion rate. No caso do site da Kaelon, que não é uma loja virtual e tal, a gente não tem assim, a compra aqui e tal, a gente mede conversion rate conforme quantas pessoas entram em contato com a gente para pedir informações de curso e tal. E caiu 18%, diga. Eu acho que foi umas 2 semanas, eu acho. Foi um tempo razoável para se tomar uma conclusão aí significativa, entendeu? Então você fala, a gente conseguiu medir esse impacto num site pequenininho, por mais que eu tenha desejos megalomaníacos para Kaelon, ela é uma empresinha pequena, tá bom? Tem poucos funcionários, tem poucos visitantes, ainda mais quando você compara com a Amazon, Google e tal. Ele nem sentiu o impacto, ok? E tem um monte de outros estudos de outras empresas por aí, e o pessoal percebe que existe uma relação direta entre conversão, satisfação do usuário, a impressão que o usuário tem da sua marca, tudo isso com relação à velocidade, ok?
Tem mais algumas coisas, por exemplo, desde 2010, por exemplo, que o Google usa a velocidade do seu site como uma das várias variáveis de ranqueamento no algoritmo de busca deles. Quer dizer o seguinte, não quer dizer que site mais rápido logo vai ficar na primeira página, não é só isso, né? Tem que ter conteúdo relevante e tal. Aliás, até tem umas palestras aí hoje sobre conteúdo e voltado para o Google e tal, SEO, etc. Mas é o seguinte, você tem dois sites com a mesma relevância de conteúdo e o Google precisa decidir qual vem antes, qual vem depois. Pode ser que ele use a velocidade para desempatar, ok? Então é uma coisa boa. Você tem um site rápido, você vai mostrar, aparecer antes ali. Um assunto aí que está bastante na moda, né? Mobile, né? Celulares, smartphones e tablets. Eu vou comentar uma coisinha ou outra aqui, mas imagina, mesmo que você fale, não, Sérgio, hoje em dia todo mundo tem 8 GB de RAM em casa, processador quad-core, né? Um iMac novinho em casa, com banda larga de 100 MB fibra ótica, né? Tomara que você tenha isso aí, né? Mas todo mundo já tem isso em casa, mas nem no Japão ele tem isso no celular, certo? Então, talvez no Japão tenha, né? Tudo bem. Mas no Brasil não tem. Então o celular hoje, o mobile, 3G e tal, coloca ainda mais alguns desafios de performance pra gente. Então se a gente fala que é lento, que causa prejuízos e tal, pro cara no desktop que é melhor, imagina no celular, certo? Imagina aqui que a gente está num público técnico, a maior parte de vocês deve ter smartphone, deve usar 3G, etc. E você sabe que a gente usa 3G hoje cada vez mais para comprar, a gente usa para navegar, para tomar decisões de compra. Quantas vezes você já não foi numa loja e decidiu se ia comprar um negócio ou não ali, na hora, ou abrindo o celular, certo? E se o site demorar 50 segundos para abrir, quando você está ali na hora que você precisa, você desiste, certo? Então, é mais importante a gente falar de performance hoje em dia com relação a essas coisas. Meu recado aqui inicial é o seguinte, que esse cenário é desesperador, né? Eu queria que você sentisse que você precisa tomar uma atitude com relação à performance. Performance não é só, vamos fazer o site bonitinho e tal, não sei o que, larga ali. Não, precisa ser rápido, precisa ser importante. Então, o resto da palestra é dicas, truques, técnicas, seja lá o que for, para você tentar melhorar a performance do seu site, ok? E aqui vem até um ponto interessante que é o seguinte, muitas vezes, não sei quem é o pessoal que trabalha mais com back-end e tal, muitas vezes a gente associa performance com, poxa, vamos otimizar aquela busca no banco de dados. Pega ali no banco de dados está demorando muito para responder, precisa colocar um índice, sei lá o quê. Com certeza, ok? Tem toda uma parte aí de performance que envolve o back-end, envolve a qualidade do seu código ali PHP que você escreveu, se está fazendo muita coisa, né, desperdiçando tempo, acesso a banco, etc e tal. Agora, o que a gente começa a perceber, isso que eu queria mostrar para vocês, que boa parte, o pessoal chega a dizer de 80% a 90% da performance final sentida pelo usuário não tem a ver com o back-end, tem a ver com o front-end. Por isso que eu digo que essa palestra é aplicável para todo mundo que trabalha com qualquer tecnologia, etc. Porque tem a ver com HTML, CSS e JavaScript. Na prática é isso, ok? Por quê? É aí que o cara vai estar baixando, a performance é pior quando o cara está renderizando a máquina dele, o navegador dele que é ruim, o navegador dele que é lento, a rede dele que é lenta, etc. O seu servidor, não quer dizer que você vai fazer mal feito, mas a chance do seu servidor já estar bem feito é alta. E o front-end é um pouquinho mais complicado. Então eu queria mostrar técnicas de front-end que você vai ver que vão melhorar bastante a performance. Primeira coisa que eu queria que você tivesse em mente, você fala, bom, quando eu penso em performance, né, para o usuário ali do site, etc., uma coisa óbvia seria, se o site tem 1,5 MB, se eu conseguisse deixar ele com 500K, vai ficar mais rápido, certo? Então, primeira prática, óbvia, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas aí para enfim, diminuir o tamanho de request, ok? Diminuir o tamanho da página. Você está usando 10 imagens de 1 mega, sabe que vai usar 5? Já vai melhorar, ok? Mas além desse óbvio, o que você pode fazer a mais? Por exemplo, primeira coisa, regrinha de ouro de performance, habilite gzip. Você vai lá no seu servidor, lá no seu Apache, né? Acho que a maioria aqui usa PHP, Joomla, ou PHP sozinho, ou WordPress não, né, parece. Mas enfim, você vai lá no seu Apache, uma linhazinha no Apache, você habilita o gzip. Eu não vou colocar código na palestra, senão vocês vão ficar copiando igual louco aí. Mas depois, nas referências da palestra, tem link para cada uma dessas coisas
coisas. Olha, como é que eu habilito a gzip na parte? Você vai lá ver, literalmente, copia e cola uma linha, já era. Bota lá no arquivo HTAccess, sabe? Aquela coisa toda, já está todo mundo acostumado. Outros servidores também têm isso. O que é o gzip? Ele comprime, literalmente, ele zipa a página antes de mandar para o navegador do cara, e o navegador do cara deszipa a página, certo? Então você comprime no momento do tráfego desse dado, diminuindo bastante o volume de dados trafegados, ok? Principalmente para arquivo texto, que é HTML, CSS, JavaScript e tal, o nível de compressão chega a ser 80%, sabe? Você tem um HTML de 50K, vai trafegar 5, vai trafegar 10, entende? Facinho isso, certo? Diga. Então, existe um trade-off aí com relação à CPU, né? Porque você vai ter que gastar ali, o servidor vai ficar zipando e o navegador desipando. Mas isso é tão comum que hoje já é meio... É perceptível, óbvio, mas não é nada assim absurdamente ruim. Esse é um trade-off bom. As pessoas costumam preferir gastar um pouquinho mais de processamento no servidor e economizar bastante na rede, entende? Tranquilo? Obrigado, assim, eu não tropeço. Próxima prática, minificar JavaScript. Você já viu o código JavaScript? Você vai escrever lá o código JavaScript, né, funçãozinha, jQuery, aquela frescuraiada toda. E se você é um bom programador, que todos são, né, obviamente, você vai escrever ali um código todo bem comentado, com variáveis bonitas, né, que expressem o código e tal, sabe, aquele código fácil de manter, aquela coisa assim, né, bem elegante mesmo. Só que você sabe que o JavaScript ele é executado no navegador do cara, certo? E todo esse monte de frescura, comentário, é usado para execução? Não. Nomes de variáveis bonitinhas e tal. É legal para o próximo programador que for ler aquele código. Agora, para o navegador, se a variável fosse X, dava na mesma, certo? Então, o que significa minificar o JavaScript? Existem ferramentas, que de novo vou deixar lá nas referências, que pegam um código JavaScript e ele arranca todos os comentários, renomeia todas as variáveis de minha variável bonita para X, X, Y, Z, arranca todos os enter, espaço, ponto e vírgula onde puder. Assim, ele deixa o código realmente ilegível. Se você já baixou, por exemplo, o jQuery, já nem se vai usar, ele tem lá a versão de produção do jQuery e tal, é a versão minificada. Você abre para ler, você não entende nada, certo? Agora, aquilo é uma boa prática quando você pensa em colocar o seu site no ar. Não estou dizendo para você escrever código naquele nível, né? Aquilo lá é para pouco, certo? Você vai escrever o código bonitão e vai compilar esse código para essa versão minificada, certo? A ideia é, no seu sistema que está online, ali que está em produção, você nunca vai colocar arquivo JavaScript, aquele arquivo bonitão, cheio de comentários e tal. Você arranca tudo isso e põe no ar. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso na mão, não vai ficar apagando comentário na mão toda hora que você vai subir o site. Como eu falei, tem ferramentas que fazem isso. O pessoal do Yahoo tem ferramenta, a Google tem ferramenta e tal. Mas, de novo, é mais uma técnica para diminuir o tamanho, certo? E mais, repara, o que eu falei até agora são coisas que vão levar literalmente 30 segundos para você fazer. Habilitar o gzip você faz uma vez, demora 30 segundos, copia e cola e acabou. Esse aqui, você vai baixar a ferramenta que faz isso e acabou. Toda vez que você subir no ar, você roda essa ferramenta, ele minifica as coisas e sobe, certo? Não tem desculpa para não fazer, ok? Vamos economizar uns bytes aí. Você pode fazer a mesma coisa também com CSS, ok? CSS também você tem lá comentários, espaços desnecessários e coisas do tipo. De novo, essas ferramentas já fazem isso para você, ok? O que mais? Além de CSS e JavaScript, você pode comprimir o HTML. Comprimir HTML é a mesma ideia, arranca variável, arranca espaço, arranca... você sabe que hoje, por exemplo, HTML5, a especificação diz que não é mais obrigatório escrever as aspas nos atributos do HTML se não precisar, né, se não tiver espaço e tal, enfim. É válido, o HTML é válido. Então, tem uns compressores que o cara fica fazendo isso, arrancando aspas, quando pode. Você fala, pô, Sérgio, mas jura, 1 byte assim faz tanta diferença? Você falou que tem 2 mega aí as páginas, você está falando de tirar uma aspa. Mas é uma ferramenta automática que vai demorar 10 segundos para você pôr, e você ganha 1 byte aqui, 1 byte ali, 1 byte ali, e você vê, no final da palestra você fez um site rápido, ok? Então tenta, coloca ali um compressor de HTML. Eu deixei aqui uma corzinha amarela de warning, assim, porque isso não é tão fácil de fazer quando você trabalha com conteúdo dinâmico. Então você está lá no seu Joomla da vida, que gera o HTML final para você,
como é que você vai comprimir isso ali? Porque você vai comprimir on the fly e tal, não é tão fácil. Dá para fazer, tem ferramentas que você pode plugar ali no seu servidor, etc., que ele comprime antes de mandar para o cliente. Mas aí talvez entre na discussão que a gente estava falando, será que vale a pena? Porque esse tipo de compressão é uma compressão que tem que parsear a página, aí gasta um pouco de CPU. Se o site for estático, aí não tem dúvida nenhuma, você comprime tudo estaticamente na sua máquina mesmo, sobe para o servidor comprimido e já era. Okay? Mas fica aqui com mais uma dica. Se você não for fazer de HTML, pelo menos JavaScript e CSS, que em 99% das vezes são estáticos, não é dinâmico, faça a compressão. Okay? Tranquilo? Legal, lembra? A gente está querendo diminuir tamanho de request, né? Além de HTML, além de CSS e JavaScript, uma página costuma ter muita imagem, certo? Então, uma primeira técnica aí para a gente trabalhar com imagens. Óbvia, mas pelo amor de Deus, já vi muita gente fazendo isso. Tira aquela foto de 8 megapixels na sua câmera digital e você tem que mostrar só 100 pixels por 100, né? Aí você fala, fácil, né? Lá no HTML você coloca altura 100, largura 100 e coloca aquela foto de 8 megapixels. Pelo amor de Deus, não faça isso, né? Meio óbvio, acho que nem precisava falar isso para vocês, mas não redimensione imagem no HTML. Você já tem a imagem de 100 por 100, vai lá no Photoshop, larga a mão de ser preguiçoso, corta a imagem e coloca no site, certo? Isso economiza trilhões de bytes, etc e tal. Okay? Essa é fácil, mas tem uma outra que não é tão simples assim, mas envolve a otimização de imagens, que é o seguinte, você sabe que quando você tira aquela mesma foto na sua câmera digital de 8 megapixels, né, quando você vai importar no seu programa de fotos e tal, você já reparou que ele mostra assim, a data que você tirou, modelo da câmera, você tirou, hoje tem câmera que coloca até GPS, né, a coordenada, ele mostra o mapinha. Ou seja, além da foto, o arquivo tem um monte, que a gente fala de metadados, um monte de informações que são muito úteis para você fazer o seu álbum pessoal para a posteridade. Agora sim, não faz a mínima diferença você vai fazer no seu site, ok? Então, uma coisa que a gente pode fazer é pegar todos esses arquivos e arrancar todos os metadados desnecessários que não fazem parte da renderização da imagem propriamente dita. Porque lembra, você está fazendo um site rápido, não está oferecendo imagens para álbuns de pessoas ou qualquer coisa do tipo, ok? E vários desses formatos de imagem, JPEG, PNG, etc., tem um monte de dados embutidos na imagem que nem fazem parte da imagem em si. Você sabe, por exemplo, quando você exporta um PNG no Photoshop, ele grava junto com a imagem, num cabeçalho dentro do arquivo, uma miniatura do arquivo? O que é muito útil, porque se você estiver lá no Windows e tal, ele vai mostrar a miniatura mais rápido, não vai precisar renderizar a miniatura na hora e tal, né? Agora, não precisa de miniatura em fazer um site, ok? Então existem ferramentas, de novo, vou deixar uns links aí nas referências, tem uma famosa do Yahoo, chama Smushit, talvez algumas pessoas conheçam. É ridículo, você demora 30 segundos, pega suas imagens, faz upload a um serviço online deles, espera 2 segundos e ele te devolve todas as imagens com metade do tamanho. Acabou. A mesma imagem, qualidade idêntica, não perde qualidade visual. São otimizações que a gente fala lossless, otimizações sem perdas visuais. Então ele só vai arrancar informações desnecessárias, ok? Demora de novo 3 segundos para fazer, ok? Uma outra coisa que você pode pensar também, falando em imagem, é no formato da imagem, ok? Você sabe que quando você usa lá na web, geralmente você tem vários formatos. Aliás, os 3 mais famosos, JPEG, PNG e GIF, certo? Pelo amor de Deus, não usa um BMP, um TIFF, qualquer coisa assim, né? Quem é designer aqui sabe, eu vou catar um TIFF lá do Photoshop, botar na página, pelo amor de Deus. Oi? Então você vai usar PNG, JPEG e GIF, certo? Para que serve cada um deles? Por exemplo, para que você usa PNG hoje em dia? Para que é bom o PNG? Transparência costuma ser a primeira coisa, porque ele é a única das 3 imagens que trabalha com a ideia do canal alfa, né? Transparência, que a gente fala, translucência, né? Que você pode ter níveis de transparência, etc. Porque o GIF também tem transparência, mas é a transparência binária, né? Ou é totalmente transparente ou não. O PNG tem esse canal alfa, que é vantagem, etc. Mas, por exemplo, você salva uma imagem em PNG? Ou, desculpa, uma foto em PNG? Pelo amor de Deus, não, porque o algoritmo do PNG é péssimo para a imagem. O PNG ele é um formato que não tem perdas visuais. Só que em fotos, querendo ou não, a gente precisa de perda visual, porque foto é muito pixelzinho, você precisa ter um algoritmo um pouco mais inteligente para poder gravar aquilo num espaço menor, né, um tamanho menor. Para isso a gente costuma usar o JPEG, certo? Aliás, toma cuidado que o JPEG ele é um formato que a gente fala de lossy, ou seja, tem perdas. Toda vez que você salva um arquivo em JPEG, ele é visualmente pior do que o original,
Aliás, se você fizer o teste, pega a mesma imagem em JPEG. Se tiver paciência, vai no Photoshop e salva ela 200 vezes, por cima, sem fazer nada, não modifica nada. Só dá save, 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 save. Depois de 200 saves, a sua imagem é infinitamente pior que a primeira. Só porque você salvou. Toda vez que você salva uma imagem, ela perde qualidade em JPEG. Por isso que a gente nunca deve usar JPEG como arquivo fonte, né, para editar e tal. Porque a gente usa TIFF e exporta como JPEG, ou qualquer coisa do tipo, PSD, enfim. Mas, o que eu estava dizendo é o seguinte, se for trabalhar com foto, você precisa do JPEG porque é melhor. O PNG, o algoritmo dele, ele gera arquivos menores quando você tem coisas mais gráficas, né? Um ícone, um logo, coisas com a mesma cor em espaços grandes. Então você tem um gráfico ali que tem um pedação vermelho da mesma cor e tal. Ele consegue comprimir a mesma cor de uma maneira rápida, menor, né, e tal. O JPEG é melhor quando você tem muitos detalhes na imagem, né? Que é justamente o caso das fotos. Você não vai, por exemplo, pegar um JPEG e salvar um gráfico, né? Salvar um degradê em JPEG fica péssimo, porque o algoritmo de compressão do JPEG vai estragar todo ali o seu arquivo. E GIF você usa para quê? Hoje em dia só para irritar o usuário, certo? Botar uma animaçãozinha ali, um negócio girando, qualquer coisa assim. Dos 3 formatos aí, o único que suporta animações é o GIF. E, para mim, na verdade, é a única vantagem de você usar o GIF, ok? Vou fazer só um último comentário sobre imagens. Oi? O GIF é bom para imagens com texto. Imagens com texto, por quê? Ah, perfeito, mas aí você pode usar o PNG, né? Perfeito. É isso que eu ia comentar agora. Que pouca gente sabe, mas você tem 2 tipos de PNG, né? Você tem o tal do PNG 8 e o PNG 32. Isso aqui é o tamanho da paleta de cores que ele vai usar. O PNG 32 é o tricolor, é o que usa 16 milhões de cores e blá 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 e tal, e você pode gerar os gráficos mais estonteantes, etc. Mas se você trabalhou com GIF, você lembra que o GIF ele é um cara que tem uma paleta de cores no máximo de 256 cores. Por isso que quando você vê aqueles videozinhos em GIF, sabe, no Facebook, aquela coisa, aquele vídeo meio tosco, porque não dá para usar todas as cores, o GIF é um formato meio tosco. Mas que às vezes é bom quando você vai fazer um logo. Pega o logotipo da Kaelon, é preto e branco, acabou, tem 2 cores, no máximo um cinzinho ali, fazer um degradê entre o preto e o branco. Meia dúzia de cores você resolve. E você precisava de um formato rico e etc., que vai ocupar mais espaço? Não. Então você pode usar, né, a gente usava o GIF antigamente, só que aí hoje você tem um PNG 8. O PNG 8, a grande vantagem dele é que ele é um PNG, tem um algoritmo melhor de compressão, suporta o canal alfa, que o GIF não suporta, e existe uma versão do PNG que é melhor que o GIF, que também é 256 cores, etc., vai ficar pequenininho também, só que é melhor que o GIF porque tem canal alfa e tudo mais. Certo? Você fala, pô, Sérgio, eu preciso saber todas essas coisas. Talvez esse aqui não é tão fácil, né? Você tem que trabalhar junto com o seu designer, pegar imagem por imagem, estudar a imagem, falar, pô, será que essa imagem fica boa PNG 8, PNG 32, ou isso aqui é mais uma foto, vai para um JPEG, ou não, certo? Dá um pouquinho de trabalho. Não sei se você reparou, quando eu estou mostrando as práticas aqui, ó, eu vou colocando umas cores no fundo. O amarelo quer dizer, dá um trabalhinho, o verde quer dizer é fácil, você tem que fazer amanhã, e o vermelho quer dizer, isso aqui dá trabalho, mas se você quiser realmente ganhar 1,6 bilhão igual a Amazon, né, tá apelando, você vai ter que fazer, certo? A Amazon se preocupa com essas coisas. Tranquilo? Então, pensar aí no tipo da imagem é uma coisa importante. E hoje, aliás, você estava falando de celular, etc., tem um problema, entre aspas, maior, que é essa minha imagem aqui gigante, que é ilustrar as tais telas retina. Da Apple, né, Android, todos os celulares novos têm essa tela com o dobro da resolução e o dobro do potencial para ficar mais lento, porque você vai querer botar uma imagem gigante ali que vai ocupar e tal, e ficar mega bonito, etc. Não sou eu que vou decidir para você qual é o trade-off entre beleza e rapidez. Você que vai ter que decidir isso. É óbvio que a coisa mais linda do mundo vai ser lenta. Talvez você tenha que ceder um pouco dos dois lados, convencer seu designer, aquela coisa toda. Mas tem algumas técnicas que já dá para resolver aqui. Por exemplo, quando você trabalha com gráficos, logotipos, esse tipo de coisa, se você quiser trabalhar de uma maneira otimizada, mesmo para essas telas retina, sem precisar gerar uma imagem com o dobro da resolução, né, você pode trabalhar com imagens vetoriais. Então hoje você tem SVG, e tem uma outra ideia que o pessoal usa,
que é fontes, né? Fonte, texto, é um negócio que escala bem independente da resolução. Você pode aumentar um texto, você já fez isso, aposto, coloca quantos pontos você quiser, o texto escala sem ficar quebradinho, diferente de uma imagem, certo? E aí tem os malucos que estão falando o seguinte: e se a gente criasse as nossas próprias fontes colocando um ícone como caractere? Então você pega o seu ícone e cria uma fonte do seu ícone. Parece meio doido isso, né? Mas é bem fácil. Você vai no Illustrator, desenha um ícone, exporta, e tem os serviços online aí que ele gera uma fonte para você. A vantagem de gerar uma fonte é que com uma letra qualquer de fonte, você pode colocar qualquer tamanho, você pode colocar qualquer cor, você pode colocar sombrinha, todas as frescuras de texto no ícone, ok? E o legal é que ele fica muito bom para a tela retina, porque aí a tela retina que tem o dobro da resolução, você não vai precisar de uma imagem com o dobro do tamanho, esse tipo de coisa, certo? Porque aliás, você sabe que nem é o dobro, né? O dobro da resolução, o que dá 4 vezes o tamanho da imagem, né? Em pixels, assim, é um negócio brutal. Então a minha dica aqui, a gente está falando de formatos de imagens, se você estiver preocupado com as telas retina, que eu acho que você deveria estar, porque esse é o futuro da computação, pensa em imagens vetoriais, SVG e fontes customizadas, ok? São duas coisas aí que vão te ajudar, além daquelas outras e tal. Se for trabalhar com JPEG, fala, sabe, tem uma foto, aí não tem jeito, você tem que precisar de uma foto tamanho padrão, uma foto tamanho retina, e vai dar trabalho, né? E vai ficar grande, esse tipo de coisa. Beleza? Só para fechar essa parte aqui, eu estava falando então de diminuir tamanho de request, certo? Falando de diminuir HTML, diminuir CSS, diminuir JavaScript, diminuir imagem. Tem mais alguma coisa que a gente faz request? Tem um último detalhezinho que assim, todo request que você faz na web, HTTP e tal, ele leva junto uns headers, uns cabeçalhos no request, ok? Só para deixar aqui de recado, toma cuidado também com o tamanho desses headers, principalmente cookie. Você sabe que o cookie, quando você seta um cookie ali, esse cookie ele trafega o tempo inteiro entre o cliente e o servidor. O cliente manda, o servidor manda de volta, o cliente manda, o servidor manda de volta, o tempo inteiro, ok? Geralmente a gente usa cookie, por exemplo, para fazer um login do cara, e você guarda lá o ID da sessão e tal, né? No PHP tem o PHP Session ID lá, aquela história toda, certo? Mas se você, não, Sérgio, o cookie é tão legal, cabe até 2 MB de informações em cada cookie, eu vou gravar o histórico do cara num cookie. Não faça isso. Evite, porque o cookie fica o tempo inteiro indo e voltando e gastando banda, ok? Lembra, nossa ideia então é diminuir o tamanho de request, certo? Tranquilo? Falar, Sérgio, fácil, né? Beleza, meia hora de palestra, acabou. Então a ideia é fazer site rápido, fazer site menor. Eu queria que fosse só isso, mas na verdade tem mais alguns truques aí, mais algumas particularidades. Infelizmente não é só deixar o site menor. Aliás, aqui é um bom momento para eu discutir um assunto que é popularmente conhecido como o famoso mito da banda larga. Sérgio, faz sentido eu ficar diminuindo esse monte de request? Pô, vou lá economizar, tem 1 mega, vai para 500k e tal, sendo que a internet está aumentando a velocidade a cada dia. A gente ainda não tem todo mundo em casa 100 mega de fibra ótica, mas tipo, já estão vendendo por aí, certo? Você lembra quando uns anos atrás o 10 mega era mega caro, a gente falava, não, ninguém vai comprar 10 mega. Hoje em dia 10 mega, né, 5 mega, quase todo mundo tem, certo? Pelo menos, né, a gente aqui, imagino. Daqui a pouco a gente vai ter 100. E a internet vai ficando mais rápida. Aí você fala, pô, Sérgio, você está querendo economizar ali aspasinhas do HTML, jura? Com a internet de 100 mega, né? Faz sentido isso? Então o primeiro ponto é o seguinte, lembra do mobile, 3G, etc. Por mais que a internet da sua casa melhore, o do seu celular não vai melhorar, vai só piorar, né? Pelo que parece aí, né? Mas enfim. E tem um outro ponto, o chamado mito da banda larga, que é o seguinte, a gente acaba confundindo 2 conceitos completamente diferentes quando a gente pensa em banda larga. O que é largura de banda e o que é a latência. Quando você tem um cano, aí que está a analogia do cano, largura de banda, ou seja, o seu 10 mega, 100 mega, é o quanto de água que você passa no cano ao mesmo tempo. Quanto maior o cano, mais água você passa, beleza? Agora, se eu quiser pegar toda a água do Amazonas e trazer para cá, eu posso ter o maior cano do universo, que ainda assim vai demorar, pô, a água está no Amazonas, é longe, é distante, ok? Não adianta aumentar a banda se a latência, aí que está o nome da latência, a distância entre o servidor e o cliente ainda é grande, ok? E fazer umas continhas rápidas aí, você fala, pô, Sérgio, não, agora vai ficar rápido para dedéu as coisas e não sei o quê. Imagina o seguinte, você tem um servidor nos Estados Unidos, aliás, você acessa o Google, você acessa a Amazon, acessa o Yahoo, todos esses caras estão nos Estados Unidos, certo?
Se fizesse uma continha, eu fiz lá em São Paulo, ok? Mas é ser parecido aqui em Belo Horizonte. A distância mínima entre São Paulo e os Estados Unidos é de 6.500 quilômetros, ok? Se o Einstein não estiver errado, a velocidade da luz no máximo bate 200.000 km por segundo. Se você fizer uma continha básica, nas condições ideais do Einstein ali, o que não é verdade, obviamente, se a gente conseguisse trafegar a fibra ótica na velocidade da luz entre a minha casa e o Google, ok? Eu demoraria no mínimo 32 milissegundos para mandar 1 byte daqui para os Estados Unidos. A internet, o HTTP é 1 byte que vai, 1 byte que volta, certo? Eu tenho que pedir e voltar. O round trip, a ida e a volta. Essa viagem de ida e volta teria um tempo mínimo, então, de 64 milissegundos. Só para eu falar, olha, estou começando a baixar o conteúdo. Não comecei a baixar ainda, só para mandar 1 byte e receber de volta 64 milissegundos. É óbvio que as coisas não funcionam na velocidade da luz, com todas as coisas ideais, etc. Na prática, isso costuma ser 100, 150 milissegundos de latência para cada requisição. Lembra quando eu falei lá que você abre uma loja virtual, ali você tem fácil 200 requisições na home? HTML, JavaScript, CSS, imagenzinha e tal. Faz as contas aí, 100 milissegundos, 200 requisições, você gastou quanto aí? Só de latência, sem entrar nos dados aí sendo trafegados, ok? Então eu queria mostrar para vocês o seguinte aqui, por melhor que seja a banda larga, o mundo vai ficar menor, ok? Você ainda vai gastar o tempo X para chegar nos Estados Unidos e voltar. A banda larga é boa para coisas que trafegam muitos dados, tipo, você vai assistir um filme no Netflix, é legal você ter banda larga. Ele ainda vai demorar aquele tempo da latência para conectar, mas uma vez conectado, ele vai trazendo o byte lá em Full HD e você assiste o Netflix com uma beleza, ok? Agora, para o nosso sitezinho, que provavelmente não é tão grande aí em bytes quanto o Netflix, a questão da latência costuma ser uma coisa bem pior. E não vou nem entrar na questão do mobile. No celular a latência é péssima. Para você ter ideia, quando você está com o celular desligado, né, desligado no stand-by ali, para salvar a bateria, o celular ele desliga a rede, acesso à rede 3G, Wi-Fi, esse tipo de coisa. Só para reconectar o 3G ele chega a gastar 2, 3 segundos. Para reconectar o 3G com a antena. Aí daí ele vai fazer o primeiro request. E lembra, no 3G ele tem um protocolo que leva do celular até a antena, da antena até a base da operadora até, sei lá onde, a fibra ótica, não sei o que, volta. A latência no celular é absurdamente mais alta, ok? Tá desesperador de novo ou não? Na verdade, o que eu queria mostrar é o seguinte, não é só diminuir tamanho. A gente tem que se preocupar também com essa questão da latência de rede e ter algumas outras práticas importantes. Diga. Certo. Menos a Local Web, que é a patrocinadora do evento, né? Plim, plim, não diga. Depois eu ganhar. Uhum. A sugestão é a seguinte, se o seu problema, se a latência é inerente, você fala, não tem problema, a minha latência está lá, paciência. Por exemplo, o site da Kaelon, que eu dou de exemplo, está hospedado no servidor do Google App Engine, que está nos Estados Unidos também. Fala, como é que a gente diminui o problema da latência? Peraí. Diminuir a quantidade de requests. Se o request é custoso, então vamos fazer menos requests, ok? Se eu gasto muito tempo fazendo request, vamos diminuir a quantidade. Então, lembra, a gente tinha visto a outra prática, que era diminuir o volume do request, agora eu quero diminuir o número de requisições, eu quero diminuir quantas vezes eu vou no servidor puxar uma imagem, um CSS, um JavaScript e tal. Ok? Aí eu vou destrinchar essa ideia aqui ver se é isso que você estava perguntando. Então, por exemplo, primeira coisa, pensando em JavaScript de novo. Junta arquivo JavaScript. Você já usou o jQuery com 10 plugins e o seu código, não usou? Quantos arquivos JavaScript você escreve? 10, 15? Legal, você vai manter os 10, 15 separados porque é uma boa prática de organização. Você ter tudo separadinho, independente, né? Aquela frescura toda de boa prática. Assim como você faz tudo comentado, etc e tal. Ok? Só que na hora que você sobe o site no ar, não precisa ser 10 arquivos separados, ok? Ele vai gastar 10 requisições para baixar aquilo. É ridiculamente simples essa prática. O que você faz? Junta tudo num arquivo só. Ou 2, né? Depende. Porque hoje o navegador ele consegue paralelizar os downloads. Então, às vezes você quer deixar em 2, né? Lógico, 15 não vai querer mesmo, mas em 2 às vezes você quer, ou 1. Aí você precisa ir testando ver o que fica melhor. Mas junta o arquivo. Literalmente, arquivo texto, junta uma sequência do outro. Não tem muito o que fazer, ok? Melhor ainda, automatiza isso. Pelo amor de Deus, vai fazer na mão. Copia o conteúdo e cola embaixo do outro. Não faz isso na mão. Qualquer ferramentazinha tosca, se quiser fazer até em PHP, eu aposto que qualquer um aqui, em 5 linhas de PHP, faz um cara que junta arquivo um embaixo do outro, certo?
Faz isso na ferramenta predileta que você quiser. Junta tem até plugin para fazer isso, perfeito, melhor ainda. Por isso que você não deve usar o WordPress. Não, sacanagem, o WordPress também deve ter um plugin para isso, né? Você tem um comum que tem plugin para tudo que é linguagem, coisas assim. É só editar, né? A gente tira, beleza, sem problema. Mas deve ser fácil já, concatenar arquivo que eles falam, deve ser alguma coisa assim. E junta esses arquivos, ok? Economiza o request, pronto, você economiza o round trip aí que a gente estava falando, aquele problema da latência, etc. Ao invés de baixar 15 arquivos, baixa um só. Mesma coisa para CSS, certo? CSS também é fácil de juntar um embaixo do outro, né? Então você tem lá tudo modularizado, né? O CSS do reset, o CSS não sei da quanta, do plugin, do blá blá, junta tudo num arquivo só, já era, ok? Bom, juntar CSS é fácil, juntar JavaScript é fácil. Infelizmente tem um que não é tão fácil assim, que é juntar imagem. Mas se quiser realmente um site otimizado, faça isso. É um negócio que a gente chama de Sprite. Você já viu isso? Provavelmente você já deve ter visto esse tipo de coisa em vários sites. Se você abrir o Google, por exemplo, hoje, quando você vê lá o logo do Google, a setinha de busca, etc., você fala, nossa, quantos íconezinhos e imagens e tal, né? É uma imagem só. Isso aqui é uma imagem que baixa na home do Google, que inclui todos os ícones possíveis e imagináveis, estados dos ícones, né, também, estrelinha selecionada, desselecionada e tal, numa imagem só, ok? Imagina se eu fosse colocar isso, cada um em um arquivo. Faz as contas, quantos requests eu economizei juntando nessa imagenzinha, ok? Além de economizar request, teria também a vantagem da compressão, lembra? Tanto o PNG quanto o JPEG, etc., eles comprimem a imagem. Então, se você juntar tudo isso num arquivo só, a chance desse arquivo ser menor do que eles individualmente é muito grande, ok? Porque a compressão dele vai ficar melhor. Principalmente se as cores forem parecidas, no caso do PNG. Então aqui você tem muito amarelo, azul, vermelho e cinza. Acabou. Isso aí já junta, fica bem pequenininho mesmo. Mas principalmente é diminuir o número de requisições, ok? Depois, usando o CSS, você vai colocar o elemento na posição ali, background position e tal, para você conseguir mostrar só aquele íconezinho, só aquele outro e assim por diante, ok? Sérgio, é a coisa mais fácil do mundo de fazer? Não. É difícil, dá trabalho. Aqui eu mostrei, por exemplo, um outro que tem no All Sports. Eles colocam os escudos lá dos times, etc. Todos um do lado do outro, ao invés de ficar baixando 30 e tantos times, ok? Aqui eu coloquei um do site da Kaelon, que a gente tem os ícones dos cursos da Kaelon. Ao invés de ficar baixando um monte de ícones, imagina, aqui então é melhor ainda, porque é tudo da mesma cor. Isso aqui comprime uma beleza no PNG, fica muito pequeno se você juntar num arquivão só. Só que depois o CSS dá um pouquinho mais de trabalho e tal, ok? Sérgio, como é que eu faço isso? Pelo amor de Deus, só de abrir o Photoshop e olhar aquilo já me dá tremedeira. Dá, eu sei, o Photoshop não vai ser fácil, ok? Tem gente que faz essas coisas no Photoshop. A grande dificuldade, depois, acho que é a manutenção. Né? Você fala, tem que trocar esse ícone aqui por um outro um pouquinho maior. Você não faz isso. Porque se você tirar esse ícone aqui do meio, ele vai mexer no posicionamento de todos os outros. O que você acaba fazendo, deixa ele ali e coloca outro embaixo, né? O que, lógico, a longo prazo pode acabar se tornando um problema, né? Se tiver um monte de ícone nicho ali no meio, você precisa refazer tudo e tal, vai dar trabalho. Existem algumas ferramentas que tentam automatizar a geração disso. Você dá um diretório de imagens, ele gera, mas claro, nunca vai ser tão bonitinho. Imagina, isso aqui do Google está milimetricamente encaixado, né? A coisa está ali para otimizar, inclusive, que é uma outra boa prática, o uso de memória. Porque esse arquivo aqui depois ele vai ser carregado na memória. Se eu tivesse colocado uma imagem lá a 20 mil pixels de distância da outra, o PNG ia comprimir belezinha, o tamanho do arquivo ia ficar bem pequenininho, porque espaço em branco não gasta espaço no arquivo, mas na hora que ele carrega para a memória é o tamanho em pixels, ia destruir a memória do cara, ok? Então o Google fez mega otimizado. A Kaelon aqui, por exemplo, a gente usou um gerador de imagem que deixa um espacinho. Se a gente fosse fazer na mão ali no Photoshop, dá para economizar, tá vendo? Encaixa um aqui exatamente em cima do outro e tal. É o trade-off aí entre dificuldade e facilidade e tal. Okay? Vou deixar um link para umas ferramentas também que geram essas coisas, senão, na pior das hipóteses, você tem lá o Photoshop, você cria a imagenzinha, depois posiciona no CSS, esse tipo de coisa. Tá bom? Dá trabalho, mas é importantíssimo. Ainda mais se você tem um site bonitão, cheio de imagem, não vai fazer um request para cada um, vai ser muito ruim isso daí. Ok? Então juntamos CSS, juntamos JavaScript, juntamos imagem. Será que dá para juntar mais alguma coisa aí? Sei lá.
HTML não faz sentido, porque HTML é uma página só e acabou, né? Você fez um request, baixa um HTML, você vai juntar as outras coisas, né? Mas tem um pessoal meio doido que fala o seguinte: e se você evitasse até baixar o JavaScript e o CSS, por exemplo? Eu sei que é uma prática que a Tia Maricota ensinou para você quando você estava no colégio, que você nunca deve escrever CSS misturado com HTML, certo? Ninguém faz isso, você sempre queria separado, aquela história toda, né? JavaScript, mesma história, né? JavaScript, unobtrusive JavaScript, sabe? Aquelas coisas chiques lá, quem mexe com isso aí conhece. Mas o que você acha de você pegar todo o conteúdo de JavaScript, ou algum dele, algum conteúdo, e ao invés de baixar um arquivo separado, enfia no meio da HTML? Vai ficar feio, mas o melhor faz isso automaticamente. Você deixa ele num arquivo separado, mas no deploy você escreve uma ferramentazinha ridícula, que vai lá e lê o arquivo e cospe no meio da HTML. Você economiza até aquele request. Okay? Talvez não valha a pena você pegar o jQuery, que tem 90 KB, enfiar ali no meio, aí vai demorar para baixar o HTML e tal. Mas você tem um JavaScript pequenininho, sabe? Um código ali que só trabalha com o Google Analytics. Tá? 3 linhas de analytics e tal. Você não vai criar um arquivo separado e fazer um request só para isso. Você embute ele no meio do HTML. Mesma coisa para o CSS. Tanto o JavaScript como o CSS são muito fáceis de você embutir no meio do HTML. É só abrir a tag script e botar o código. Só abrir a tag style e botar o código, certo? Pode fazer automático, pode fazer na mão, tanto faz. Agora, imagem. Imagem sempre é um request, não é? Você sempre baixa a imagem de um outro arquivo de imagens e tal. Nem sempre. Existe um treco aí que o pessoal inventou chamado de data URLs. Esse é bizarro. Esse é bizarro. Se você não achou a palestra bizarra até agora você vai achar bizarro. Isso aqui é uma imagem, né? Hello World de imagem. O ícone da Kayama. Você tem tag image, altura, largura, o alt ali, etc. Source, o arquivo da imagem, certo? E se ao invés de eu apontar o arquivo externo, eu pudesse enfiar a imagem aqui dentro? Então, certo, como é que eu escrevo uma imagem dentro do HTML? Você pega a imagem num arquivo binário, né? Então ele não é texto, etc., mas existe um formato padronizado chamado Base64, que você consegue transformar um conteúdo binário em uma string, em texto realmente, ok? Uma string que não é a coisa mais legível do mundo. Eu tive que diminuir um pouco a fonte para caber no slide. Mas ele começa ali em cima, ó, SRC, aí tem um formatinho ali, data, 2 pontos, image, PNG, Base64, vírgula. Dali até aqui é a imagem binária escrita em formato texto. Você fala, Sérgio, acho que você está passando um pouco do limite aí, né? Eu quero um site rápido, mas assim, né? Eu não sou o Google, né? Por exemplo, sabe quem usa bastante isso? O pessoal do Google. Você sabe, a desvantagem desse negócio, claro, é que a imagem não fica cacheada. Então, se você for usar a imagem mais uma vez, você vai ter que enfiá-la 2 vezes no HTML, vai gastar espaço e tal. A gente vai falar já de cache, o cache pode ser uma coisa, pode ser ruim você perder o cache. Mas o Google usa isso, por exemplo, no Google Images. Quando você busca alguma coisa no Google Images, ele te dá aquela página de resultados com 10, 20 imagens, certo? A chance de você buscar a mesma coisa de novo algum outro dia é mínima. O cache para ele tanto faz ali. O que ele quer é te dar o resultado de busca mais rápido. Sabe o que ele faz? Ele embute as 10 imagens, os 20 lá do primeiro resultado, no meio da HTML e devolve de uma vez só. Por isso aquele Google Images é quase que instantâneo. Sabe? Você abre, a imagem já está lá. Você fala, nossa, né? Carregou 10 imagens e rapidão assim, usando trambolhos desse tipo, né? Por favor, não vai, né? Peraí, Sérgio, deixa mais boca, eu estou copiando. Né? Não vai copiar, não vai escrever isso na mão, alguma coisa do tipo. Não vai nem gerar isso e botar no meio do seu HTML. Use ferramentas. O seu HTML tem que ficar bonitão, fácil de manter, fácil de entender. E aí você faz alguma ferramentazinha automática que enfia esse código lá no meio, só na hora de fazer deploy, tá bom? Só na hora de jogar para produção. Diga. Então, o HTML está arrumadinho, porque percebe que lá está dentro da imagem e tal. Agora você não pegou se o Google indexa essa imagem por ser data URL, eu não sei. Eu precisaria só ver isso. Se o Google indexar, sem problema, mas, por exemplo, não tem problema de acessibilidade, não é do tipo, você vai colocar alt, vai colocar tudo. A única coisa que você está mudando é que os bytes não vêm de um URL externo, os bytes vêm junto, entende? Mas não vai afetar o SEO no sentido do HTML e tal. A única dúvida que eu tenho é se ele indexa essa imagem. Eu chutaria que sim, porque o Google é inteligente, né, e tal, mas a gente precisaria pesquisar. Vale uma pesquisazinha só para saber se ele indexa, entende? Qual que é o nome do negócio que você falou? Chama Data URL. Opa,
Foi data URIs. Você pode gerar URIs para qualquer coisa que seja binária, ok? Assim, não viagem, não é pra você fazer vídeo com isso, dá, mas não vai enfiar um vídeo ali, o cara vai fazer um MPEG ali de 20 mega, começa a fugir um pouco do propósito. O tamanho desse cara ele costuma ser maior em bytes do que a imagem original, porque isso aqui é string, a imagem original é binário, certo? Só que se você já usou a primeira prática lá da palestra, que é habilitar gzip, que ele comprime texto, isso aqui mais gzip costuma ser de um tamanho comparável à imagem original, ok? Mas lembra, aqui o que eu estou tentando facilitar não é tanto o tamanho, é o número de requisições. Eu estou ficando bitolado para diminuir o número de requisições, porque eu tenho aquele problema que o celular é lento, o 3G é lento, o meu servidor está nos Estados Unidos, esse tipo de coisa, certo? Então, se você bitolar igual eu, pode usar essa técnica. Senão, o que eu estou falando, eu tenho técnicas na palestra que são fáceis, técnicas que são médias, técnicas que são bitoladas. Aí cabe de cada um de vocês aí usar o que for necessário. E vinha um treco assim? Ou não? E aí dava erro. Ele ficava a página toda em branco, eu ia lá no código e via que realmente estava assim. E aí eu descobri que ele, então acho que nessa hora de copiar ele indexava. Aí eu não sei se no Joomla precisa de algum plugin para fazer mudar. Entendi. Quer comentar? Só falar aqui o microfone para gravar. Na verdade, isso não tem nada a ver com a imagem, porque quando se copia lá do Word, ele vem cheio de tag suja do Word lá e tal. E aí ele dava um erro no HTML, no PHP, alguma coisa assim, e ele dava a página em branco, mas não era por causa dessa coisa da imagem, não. Não era a imagem. Vinha muitas outras coisas dentro do código que ele estava copiando, mas não era a imagem. Tá, mas não era por causa da imagem. Então, essa técnica aqui, na verdade, ela existe no HTML, mas ela foi cópia de coisas que o pessoal fazia antes. Porque, pensa no ponto doc. O ponto doc é um arquivo que pode apontar para um monte de imagem. Como é que o cara faz isso? Ele embute a imagem ali no meio. E tem vários outros formatos que usam isso. SVG, por exemplo, se você colocar uma imagem dentro do SVG, o editor também faz um trambolho parecido com isso, embute lá no meio. Quando você manda um e-mail, sabe quando você tem um e-mail, você pode mandar a imagem anexada e tal, você pode fazer aquela imagem no corpo do e-mail. Ele usa um formato um pouco diferente, mas também ele encoda com 264 e aponta ali no meio. Então, uma técnica. No banco ele também faz um trambolho desse. Então é uma técnica comum essa de transformar essa imagem num texto e embutida no meio, né? E aí no HTML que agora, na verdade o HTML existe faz tempo, é que agora, né, eu digo agora porque o IE8 é que suporta isso. E, então a gente deixou de usar isso durante muitos anos, porque o IE6, IE7 e tal não suportavam, né? Só que só tem até IE8. Ele limpa e não via transparência. Aí ficava tudo cinza, negócio horrível. O alfa zoado e tal. Aí hoje em dia, alguém suporta o IE6 ainda? Não? O meu mínimo nos projetos é IE8 hoje em dia. Nem sei, então o novo é IE8 já. Só o comecinho? Entendi. Lógico, isso aqui vai depender de qual é a imagem, né? Então se tiver uma foto assim, esse negócio vai ficar grande, bem grande, né? Uma foto cheia de detalhes e tal. Um íconezinho pequeno é mais curto e tal. A gente está falando do que mesmo, lembra? Diminuir o número de requisições, certo? Então a gente viu juntar arquivos de várias maneiras possíveis. Uma outra técnica importante aqui para a gente fechar esse tópico aí é configurar header. O que é configurar header? Quando você faz uma requisição lá para o seu servidor, ele vai baixar a imagem e vai deixar ali no navegador e tal. Se você acessar aquela página de novo, você pode deixar aquela imagem no cache no navegador do cara, assim evita de baixar a mesma coisa várias vezes, ok? Só que para a imagem ficar no cache, imagem, JavaScript e tal, para as coisas ficarem no cache, você precisa configurar seu servidor adequadamente, ok? Não vou mostrar aqui porque varia de servidor para servidor, mas imagino que a maioria deve usar Apache aqui por causa do PHP e tal. De novo, Apache é uma linha que você coloca lá no seu htaccess, que você fala, olha, esse cara aqui chama expires, o header que trabalha com cache. Você fala, esse arquivo aqui ele expira só daqui 30 dias. Então o cara baixa uma vez, vai ficar 30 dias no cache dele, ok? E aí nunca mais ele vai precisar baixar de novo. Isso é legal, por exemplo, você tem um logo ali no topo do seu site e o cara navega em 10 páginas com o mesmo topo. Ele não vai baixar o logo 10 vezes, certo? Está no cache. Se o cara volta no site semana que vem, está no cache, esse tipo de coisa, né? Diga.
era isso? Perfeito. Então, ótimo. Direto no Joom. Então, mais fácil que editar o configurar. Perfeito. Legal. Bom saber. E na pior das hipóteses, mesmo se for usar PHP puro ou qualquer coisa assim, sempre no servidor tem alguma coisinha que é uma linha, é fácil de fazer, né? Por isso eu coloquei até em verdinho. Em verdinho são as coisas que você devia fazer no instante que você sair dessa palestra, né? Vou colocar uma prática agora que é mais, digamos, polêmica. Acho que nem pra gente aqui, porque é muito bom dar palestra em evento técnico, porque todo mundo aqui pensa com cabeça de programador. Mas você quer deixar seu site rápido? Tira o filtro do design. Eu sei que pra gente, a gente vai fazer todos os sites azuis, né, branco com link azul, certo? Porque é mais rápido, mais fácil. Isso aqui você tem que dar um recado lá pro seu designer, né? Mas tira o filtro do designer, vê se é realmente necessário aquilo, ok? E principalmente hoje, com HTML5, CSS3 e tal, né, vocês tiveram palestra disso ontem, você consegue muitas vezes evitar uma imagem, por exemplo, quero fazer bordinha redonda, né? Quem é da época que você fazia bordinha redonda com imagem? Hoje você faz com CSS. Uma linha de texto resolve o que antes você tinha 4 imagens, certo? Então procure usar os recursos do CSS3, etc., para também otimizar. Bordinha redonda, você faz gradiente, sombreado, tudo isso usando técnicas de CSS, ok? Tem que tomar cuidado também, né? Não sei, não é que o CSS é a coisa mais rápida do mundo. Ele vai diminuir o número de requisições e tal, mas se você botar 20 mil gradientes CSS3, lembra que o CSS3 ele renderiza na máquina do cara. O gradiente que você exporta no Photoshop renderizou na sua máquina. A máquina do cara é pior que a sua, certo? Então você vai deixar a máquina lenta. Mas com uma bordinha redonda aqui, ali não tem problema nenhum. Diga. Oi? Colonizar até no Twitter, só porque tem um fundo laranja no Twitter, né? Aí só laranja, assim. Legal, então diminuindo as requisições o máximo que você puder, né? Usa CSS3, esse tipo de coisa. Ok? Para a gente fechar, lembra? Eu falei de diminuir o volume, diminuir o número de requisições. Tem outra prática que eu queria deixar para vocês aí, que é o seguinte, que a performance do site, na verdade, a gente fala, demorou 10 segundos, 5 segundos e tal, a performance, na verdade, é uma coisa que quem vai dizer para você é o usuário. Ele que vai olhar e falar se está lento ou não. E tem um monte de coisas que você pode fazer para enganar o usuário para pensar que aquilo é mais rápido, ok? Se você medir o tempo, vai ser a mesma coisa. Se pedir o número de request, vai ser a mesma coisa. Se você medir, vai dar a mesma coisa. Só que aí, a hora que você fala, ficou melhor para o usuário. Quer ver umas coisinhas bem bestas? Dá uma olhada, ó. Primeiro, especifica o tamanho da imagem. O que quer dizer isso? Você tem uma imagem de 500 por 500. Aí você pode colocar só a tag IMG, apontar a imagem e pronto. Ou você pode colocar a tag IMG e colocar altura e largura, certo? Eu estou falando para você, sempre coloca altura e largura. Sabe por quê? Se não tem altura e largura, o navegador não sabe qual é o tamanho, e enquanto aquela imagem não chegar, ele não vai desenhar a imagem na tela. Aí o que acontece é que ele deixa sem espaço para a imagem, a hora que a imagem chega, de repente a imagem aparece e empurra todo o resto do conteúdo. Você já deve ter visto isso na prática, ok? Se você coloca o tamanho, ele já deixa o tamanho reservado e o resto da página não vai ficar escorrendo para os lados. Você fala, Sérgio, mas isso melhora a performance? Não, melhora a percepção para o usuário. Melhora por quê? Conforme a sua página vai sendo renderizada, ela já está ficando mais estável, o design dela. E não aquela coisa de abre uma imagem, empurra tudo, abre outra, empurra tudo, e o usuário tem a sensação de que a página ainda não carregou. Sabe, um detalhezinho mais de UX, mais de usabilidade, mais de psicologia, que afeta como o usuário enxerga o carregamento da sua página, ok? Um outro detalhe, por exemplo, sabe quando você tem a tag script do JavaScript? Nunca coloca esse cara no head da sua página. Sabe por quê? É o mesmo JavaScript, mesmo tamanho, não vai diminuir tamanho nada. Mas se ele estiver no head, ele bloqueia a renderização de toda a página enquanto o arquivo não terminar de baixar e executar. Ok? E a página fica em branco. Aposto que você já abriu um monte de site que você fica a página em branco um tempão ali. Aliás, você percebe que está sendo bloqueado pelo JavaScript quando a página fica em branco, mas você repara que o title da página já renderizou. Aí você fala, o title já renderizou, significa que o HTML já foi parseado, ele já podia estar mostrando alguma coisa, ele só não mostra porque, infeliz, o programador botou um JavaScript no topo. Fácil, pega o JavaScript e move para baixo. Acabou, a página renderiza progressivamente e tal, né? Já começa a mostrar alguma coisa antes. Seria muito complicado transformar todos os JavaScripts que você tem em assim? É um pouco complicado se tiver dependência. Por exemplo, você tem um cara que usa um plugin do jQuery. Aí esse plugin carrega antes do jQuery. Ele perguntou se transformar em assíncrono. O assíncrono você não tem essa ordem. E aí você não sabe exatamente qual executa primeiro ou não. A ideia é, chegou, executa, né? Dá para fazer, tem um monte de biblioteca que tenta simplificar esse tipo de coisa e tal. Mas não é a coisa mais simples do mundo, vamos dizer assim. Não é só botar uma tag script ali e pronto, entende?
Mas seria um próximo passo, aliás, tem uma prática para frente que é isso, vamos transformar em assíncrono. Mas se não tiver muita paciência com isso, só isso aqui, pega o script, joga embaixo, acabou, pronto, funciona e fica mais rápido, fácil, né? Talvez você não erros aí, mas todo componente, módulo de slideshow, alguma coisa que carrega um modo uso, um jQuery, ele fica no começo da página. É muito comum as pessoas colocarem no começo. Eu não faço ideia se tem uma opção aí, quem manja de Joomla, você tem um plugin que ele joga para baixo. Perfeito, então tem um plugin desse, legal. E se você for criar eventualmente o seu template ali, codar na mão mesmo, só lembrar, bota para baixo. No CSS é o contrário, o CSS você quer colocar no topo. Sabe por quê? Se o CSS fica embaixo, acontece um efeito assim, ele começa a carregar o HTML sem estilo, aí o usuário vai lá e fala, opa, achei o que eu queria. A hora que ele vai clicar, o estilo aplica e, tipo, cadê as coisas, né? De novo, é pensar que, no caso do CSS, você quer que bloqueie, geralmente. O JavaScript não, mas o CSS você quer que bloqueie a renderização. Para você, isso aqui é a página antiga da Carla, nem é mais assim, mas enfim. Mudou um pouquinho. De novo, pensando o que é melhor para o usuário. Né? O usuário ele vai ter a sensação de performance se as coisas não ficarem mudando de lugar e piscando o tempo inteiro e ele quer clicar e o negócio muda porque o design carregou e coisas assim. Certo? Tem que tomar cuidado com isso. Falando um pouco de coisas assíncronas aqui rapidinho, que eu acho que eu já estou estourando meu tempo, né? E depois é o coffee break, né? Ou não? Então, competir com comida é difícil. Eu vou precisar terminar rápido. Eu tenho aqui, por exemplo, adia o carregamento das coisas. Então, o que você não precisar carregar na hora, adia. De novo, no site da Kaelma, a gente tem um banner aqui na frente, ó, dá uma olhada. Tem um bannerzinho que mostra uma foto. Aposto que um monte de gente tem isso, certo? E essa foto vai mudando. Né? Aliás, essa todo mundo concorda que é melhor que a anterior. Mas, enfim, aí você tem, com respeito às moças, mas, enfim, é porque ela está melhor tirada de iluminação, né, da foto. E aí você tem o pessoal manja de fotografia, né? Então, aí você tem essas duas fotos aqui, só que isso aqui troca, depois de 10 segundos ele troca o banner, ok? Você vai colocar aquela imagem no meio do HTML, se você colocar tag image com os 4 banners, aí no caso são 4, logo no HTML, ele vai baixar as 4 imagens no primeiro instante que ele vê, ok? Sendo que as 3 seguintes, você só precisa ir lá para frente. Você precisa da primeira de início, a segunda depois de 10 segundos, a terceira só se o usuário realmente ficou na sua página, porque a chance de ele já ter ido embora é alta, certo? O que você pode fazer? Carrega só a primeira e carrega a segunda depois de um tempo. Bota ali, quem manda de JavaScript, um set timeout, coloca um timerzinho e fala, olha, baixa a segunda imagem daqui 2 segundos. Se o cara tiver daqui 2 segundos, aí eu baixo a outra, eu adio o carregamento. Porque se eu adio o carregamento desse cara, eu vou conseguir baixar as imagens daqui de baixo muito mais rapidamente. E essas são mais importantes, né? Percebe? Essa imagem aqui é mais importante que a terceira imagem do banner. A terceira imagem do banner vai mostrar lá para frente. Diga. O cara que faz isso, para carregar AdSense no site, depois de 3 segundos, entra na página, tá ali, não, beleza, de repente estoura na sua cara aquele AdSense. E nas políticas de AdSense do Google, isso é um troço muito mal visto. E ele não sabe a diferença entre uma imagem e um AdSense. Como é que você... Então, por exemplo, um problema desse aqui é que você tirou a imagem do HTML, né? Aí o Google não vai indexar, aquela coisa toda. É um trade-off entre performance... Exato. Então, é isso que você vai ter que pensar. É uma imagem de conteúdo mesmo? Ou é uma imagem ilustrativa que se não indexar tanto faz? Entende? É isso, pesar cada uma das coisinhas, né? Então, vale a pena eu adiar. Uma outra técnica que podia ser coloca todas aquelas imagens que você quer que tenha no HTML, coloca lá no finalzão, então, porque você sabe que ela vai demorar, e reposiciona com CSS. Só que o CSS vai ser mais difícil de você posicionar. Sempre vai ter um ponto negativo. Né? Do adiamento que tá falando aí, Uhum. Então, mas nesse meu caso aqui, o reflow já vai acontecer porque eu já vou trocar a imagem, né? Porque o reflow acontece quando você dá um display none e display Isso. Daí você gera o reflow. Mas se você só coloca o alpha 0 e alpha 1, alpha 0 e alpha 1, você não tem reflow nenhum. Então, mas sabe, eu não tô alterando o meu algoritmo do banner. O banner, eu tô dizendo o momento que eu vou baixar a imagem, só isso. Então eu vou fazer o download da imagem no momento secundário. O que não quer dizer que eu vou fazer o download... Oi? Já está
o DOM já está montado. E mais que isso, não quer dizer que quando eu faço o download dessa imagem nesse momento secundário, eu já vou renderizar ela. Eu faço o download via JavaScript ali, só para enfiar ela no cache, entende? Agora eu sei que ela está no cache, aí no momento apropriado eu coloco, e aí eu posso otimizar essas coisas que você está dizendo, entende? Quando você quebra o DOM, tem que montar ele. Perfeito. É que eu diria que provavelmente esse cara vai ter algum problema de DOM. É. E assim, fala bem a verdade, o reflow assim, vai fazer uma diferença grande quando você tiver assim, muita coisa manipulando o DOM e tal. A chance de o seu gargalo de performance ser bytes ou número de requests é bem maior do que sendo o reflow, entende? Eu digo, o reflow é a otimização. Perfeito. Então, mas eu digo, para coisa simples, coisa simples não vai ser tão drástico, entende? Mas com certeza, o celular vai impactar muito mais, né? Ok? Então tenta adiar as coisas. Se der, Deus fala, mas por causa do Google eu gostaria de não. Bom, beleza. Então você fez uma troca ali, mas uma troca consciente. Então se der, adia. Mesma coisa que você comentou aquela hora de scripts, né? Tem uma técnica que é adiar o carregamento de JavaScript. Se você já usou o Google Analytics, provavelmente você já configurou ele alguma vez, aí, você copia e cola um código que é parecido com isso. É bem bizarro. Que na prática ele tem um arquivo JavaScript do Google que ele cria uma tag script dinamicamente. Ao invés de colocar a tag script no HTML, ele cria via JavaScript a tag script, né? Tipo, ouve a galinha, sei lá. Só o fato de você criar a tag script via JavaScript faz com que o carregamento desse arquivo seja feito assincronamente. Nem se preocupa com o código, tá bom? Isso aqui eu copiei e colei ali do Google. Mas a ideia existe uma técnicazinha que envolve aqui umas 5, 6 linhas que permite que o seu arquivo não seja um arquivo blocante. Lembra aquele problema do JavaScript bloquear a renderização e tal? Você pode tirar esse tipo de problema daí da frente, ok? Tranquilo? Tranquilo? Opa, peraí que eu cliquei no negócio errado aqui. Oh meu Deus, voltou, aí. Como é que tá meu tempo aí? 5 minutos? Pessoal, tem um monte de outras técnicas que dá para você usar, ok? Que dá para você fazer aí e tal. Por exemplo, tem uma que dá para a gente fazer uma palestra só sobre isso. A gente que estuda os afetos psicológicos da performance, o quanto que o cara, que você pode fingir para o cara que está mais rápido ou não. Por exemplo, né? O pessoal do Google Reader fez um estudo um tempo atrás, que eles tinham, o Google Reader, uma versão antiga dele, tinha um background que era azul, ok? E aí eles fizeram uma versão, eles fazem muito teste, né, no Google, sobe 2 versões, vê qual é melhor e tal, de trocar o background de azul, aquele azul clarinho do Google, para branco. E perguntaram para os usuários, né, deixaram rodando um tempo e tal, perguntaram para o usuário da pesquisa, o que você achou a diferença da versão azul para branca? Uma resposta assim que apareceu muitas e muitas vezes de maneira estatisticamente significativa ficou mais rápido. A pessoa do Google falou, tipo, era o mesmo site, eles mudaram nada, mudaram a cor, de azul para branco. E aquele branco causou alguma coisa ali na mente das pessoas que o cara achava que aquilo lá ficou mais rápido. Talvez porque o background padrão do browser já seja branco, então o fato de carregar no branco dá a impressão que carregou antes do que carregar uma cor diferente. Sei lá, existem gente, a gente podia fazer uma palestra sobre isso, 1 hora discutindo truques e estratégias sujas de design, de etc., para o cara achar que o negócio ficou mais rápido. E na verdade nem está mais rápido, né? Em números. É aquilo que eu digo para vocês, às vezes não é só o número que conta. A experiência do usuário, no fundo, é uma palestra sobre usabilidade, se você for ver, certo? Então você fala, Sérgio, eu vou sair aqui da palestra e eu quero mudar o mundo e eu vi que realmente as coisas têm que ficar melhores e tal. O que eu vou fazer? Então, lembra só daquelas práticasinhas, né? Recapitulando. Diminua o tamanho do request, tem todas as técnicas para isso. Diminua a quantidade desses requests, ok? O número de requests é importante por causa de latência, principalmente em 3G, etc e tal. Prioriza a questão do carregamento, da renderização da página, então adia coisa que não vai ser usada agora, tem aquele problema do reflow, tenta evitar que o navegador fique alterando as coisas o tempo inteiro, então coloca o CSS no topo para evitar que o design mude muito e tal. E lembra que no fundo, performance é medida pela percepção do usuário. O usuário que vai dizer para você que o seu Google Reader branco ficou mais rápido, certo? E aí você vai usar essas técnicas e tal para tentar deixar a performance melhor para ele. Vale a pena medir? Vale, mas não fique muito atento ao número, assim, Sérgio, 2 segundos é bom, 3 segundos é bom? Não sei.
o melhor seria zero, óbvio, né? Mas tenta melhorando aí o máximo que você pode e vai medindo, faz teste AB. Aposto que o João deve ter um plugin para isso também, fazer teste AB de coisa. E aí você faz teste AB, coloca uma imagem, coloca sem a imagem. Como é que converte? As pessoas preferem com ou sem? Imagem menor, menos resolução. Eu vou salvar o meu JPEG com menos qualidade. Será que, por mais que o meu designer odeie isso, será que isso afeta o usuário? Será que o usuário não prefere menos qualidade? Que quase não dá para perceber, mas é mais rápido, entende? Vai testando essas coisinhas, né? Ok? Vou deixar aí slides, referências, etc. e tal lá no meu blog, lembra? sergiolopes.org. No meu Twitter eu vou postar isso aí também. E só pra gente fechar, isso aqui eu costumo brincar nessa palestra, é o seguinte, como tem muita gente aqui que faz site e tal, se alguém quiser fazer, eu na última vez que eu dei essa palestra, eu fiz, achei bem divertido. Se alguém estiver disposto a passar por uma humilhação pública e falar assim, Sérgio, pega o meu site e me dá uma dica de performance. Eu dou. Você me deixa gravar um screencast para postar no blog. Então, eu gravo um screencast para ajudar todo mundo. Você fala, Sérgio, meu site, eu gostaria que você desse umas dicas. Eu vou falar mal de você publicamente. Se não tiver problema com isso, você me manda lá no Twitter, Facebook, blog, você me acha algum canto ou bota um cartão aqui. Eu vou escolher um aí, sei lá, vocês me mandam. Se ninguém mandar, ninguém mandou. Só pra gente ver na prática também, falar, Sérgio, eu já fiz um monte de coisa, será que dá pra melhorar e tal? Mas é isso, beleza? Obrigado aí por vocês terem vindo e bom coffee, né? Aí eu tô por aqui, se alguém quiser bater um papo aí e tal. Que pergunta, hein? 5 minutos? Boa tarde, Sérgio. Cadê? Aqui. Aí. Tranquilo. Primeira coisa, as ferramentas e tal, você vai postar junto aí que você tinha falado pra gente? Vou postar. É porque tem uma ferramenta para cada coisa, né? Se a gente fosse ficar vendo... Segunda coisa, eu não sei se até se alguém aqui sabe, porque eu não sei, eu não tive nem curiosidade de pesquisar, eu lembrei agora. Você viu, não sei se é um JavaScript que a Globo usa para ela, você carrega a página, beleza. Quando você mexe a barra de rolagem, parece que as imagens são carregadas com pouca resolução, alguma coisa assim, e aí ela puxa as imagens com resolução bacana. Eu lembrei disso agora que você está falando aí das imagens, não cheguei a pesquisar o que é que faz isso, se é JavaScript. Eles fizeram isso por causa do... Você reparou que o novo site da Globo, ele é aquele responsivo, né? Que ele é mobile e tal. Então ele usa aquela estratégia do mobile first. Ele carrega a imagem com pouca resolução, pensando que você está num celularzinho vagabundo, e aí o JavaScript detecta que você está numa mais resolução e tal, e baixa a imagem correta. De novo, é aquela questão dos trade-offs, né? Porque, por um lado, você gastou 2 requests para baixar a imagem ruim e a imagem grande, por outro lado, se o cara tivesse um celularzinho ruim, ele teria baixado uma imagem menor só, não teria gastado tempo baixando a outra. Tem várias bibliotecas JavaScript para fazer isso, várias. E essa do scroll, tem outro negócio legal também, tem gente que deixa para carregar conteúdo de acordo com o scroll. Às vezes, por exemplo, a Amazon faz bastante isso, você abre aquela página de produto da Amazon, que é gigante, ele mostra as opiniões do usuário, recomendações e tal, lá no final. E ele só carrega aquilo via Ajax quando o scroll chega perto. Porque ele fala, se você ficar só no topo da página, eu não vou gastar tempo carregando um monte de tranqueira lá embaixo. É um JavaScript simples, você faz com jQuery, 3 linhas, pega o scroll, calcula a posição, a hora que bater a posição X lá a sua, aí você dispara um Ajaxzinho e carrega uma coisa nova, entende? Lazy load é que o pessoal chama. Só para falar uma coisa específica da Globo, eu fui numa palestra de Frontend, nem sei se foi do Frontend BH, acho que não. Mas os caras falaram da Globo que esse plugin de imagem deles, cara, é um script que é feito em Python, que é não é em Python, desse da coisa de Python, de imagem. Era a própria coisa assim, que é um próprio software, e para todas as imagens que ele carrega através desse script, e aí ele faz todo o processamento, ele diminui o tamanho da imagem, ele faz o crop da imagem certinho, de acordo com o dispositivo. É toda uma aplicação gigantesca só para cuidar das imagens. E é open source isso, é open source. Esse era Python. Eu tenho certeza que ele vai. Não sei se é a mesma coisa, porque seria aquele cara que corta as imagens, ele reconhece o rosto. Mas eu tinha a impressão que era em Python também, eu não sei. Enfim, acho que era você roda ali, roda e funciona. Né? Legal, obrigado, pessoal. Se alguém quiser bater um papo aí, tô por aí.